pessoal. Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar aqui na live. Já estão os primeiros entrando. Aí os primeiros que entraram, por favor, me deem o ok, estão escutando. Olá, boa noite, boa noite. Ah, beleza, acho que o pessoal está escutando, maravilha. Bom, como a gente já fez algumas, acredito que o pessoal aí que está acompanhando já sabe qual que é a tônica da entrevista com o aprovado. A ideia, perdão, a ideia é trazer um pouco da história de cada um dos aprovados. A gente escolheu alguns alunos e amigos, né, mais próximos. Obrigado, Átila, pelo elogio. Para trazer um pouco aí da experiência do pessoal. A nossa convidada Magis Mineira já está aí, daqui a pouco eu te mando o link, tá, Magis? E a entrevistada de hoje, a Paola, né, mais conhecida no Instagram como Magis Mineira, e a ideia de ouvi-la também um pouco considerando que ela, pelo que sei, né, muita gente pergunta bastante coisa até sobre como se preparou para concurso, sendo mãe, etc. Então a gente vai tentar abordar um pouquinho disso com vocês. Respondendo a quem perguntou aqui, Átila, para a primeira fase a gente ainda não tem curso, tá? A gente tem projetos para o ano que vem para sair com cursos de primeira fase. Atualmente nosso enfoque é sentença, discursiva e prova oral. Prova oral só quando estamos na prova oral efetivamente, mas sentença discursiva nós temos sempre, tá? Mas para a primeira fase acompanha o Instagram da Promages e o meu Instagram também, @prof.andredorster, que a gente sempre posta ali o que sai de novo, tá? A gente vai até ter novidades aí nesse particular, tem surpresas aí na live também, tá? Aproveitando, antes de chamar a Paola para a live, eu vou aproveitar também para dar um recado especial. Essa live tem algumas surpresas. Uma delas eu já posso adiantar, que diz respeito a semana que vem, né, a Black Friday, e essa semana o curso, a partir de amanhã, a partir de hoje, melhor dizendo, já dá, todo o site, todos os cursos do site estão com 10% de desconto. É só usar o cupom de desconto, são 100 cupons só, tá? O cupom de desconto é PROMAGES 10, numeral mesmo, 10%, né? O símbolo de porcento. Eu vou até escrever aqui, tudo em maiúsculo, vai ficar nos comentários, tá? PROMAGES 10%. Espera aí que errei aqui. 10. Deixa eu só achar o símbolo do porcento aqui, ó. PROMAGES 10%, tudo junto, tá? Com esse código promocional dá para comprar até sexta-feira da semana que vem todos os cursos do site com 10% de desconto. É a Black Week aí que a gente organizou. Isso vai aparecer também, a gente vai postar a respeito, mas para quem está acompanhando a live já fica sabendo de antemão, tá? Então é uma oportunidade de aproveitar, até porque a gente já está com o calendário 2019 para o primeiro semestre aberto. Então, esse código mesmo. Já dá para aproveitar às vezes para comprar alguma coisa aproveitando esses descontos, tá? Lá tem curso de reforma, sentença online, sentença presencial, peças MPT, discursivas Magis, presencial MPT, tá tudo lá com 10%, todos os cursos, beleza? E para a gente começar, eu vou já convidar aqui a nossa queridíssima Paola para entrar na live e a gente começar a entrevista o quanto antes. Hoje é véspera de feriado, acredito que todo mundo queira dormir cedo, ou melhor, queira aproveitar para passear. Então vamos começar o quanto antes para todo mundo ter liberdade. Resolvido esse impasse. Hoje é um dia meio ingrato para fazer uma live tão importante, mas véspera de feriado era o dia que coube na agenda de todos. E aí, Paola, tudo bem? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem?
Eu estou ouvindo perfeito, não sei o pessoal. Pessoal, tá ouvindo bem? O pessoal demora, Sim, tá? sim, sim. Tem sempre um delay, tá? Beleza. Tá ouvindo. Alguém já respondeu aí. Paola, já uma live esperada aí, muita gente queria ouvir você. Obrigado, antes de mais nada, por ter aceitado o convite. Para o pessoal que está vendo, eu já aviso que eu estou no 4G, tá? Para não ter problemas igual ontem. Ontem nem no 4G ia, hoje eu vou tentar no 4G. Se der problema, vocês já sabem, é a minha conexão aqui. Paula, obrigado por ter aceitado o convite de participar com a gente. Você sabe que você é muito Por querida nada. Tô nossa. muito feliz. Vocês também. E para a gente começar, eu ia pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória, da sua história de concursos, como é que foi? Bom, eu comecei a advogar em 2009, me formei em 2008, e sempre tinha no meu coração essa vontade, bem assim no fundinho, de ser juíza do trabalho. Fazia muita audiência, advoguei mesmo, advoguei em escritório de massa, de todo tipo. E advoguei para empresas, para empregados. E eu ia nas audiências, ficava olhando e tudo, e com aquele desejo no fundo do meu coração. Mas eu sempre pensava que, eu não tinha disciplina suficiente para assumir esse projeto, porque eu sabia que era uma coisa de médio a longo prazo. Dois, na época eu já era casada, eu me casei na faculdade ainda, já fiz 12 anos de casada. Então, assim, eu tinha minha rotina já, que eu não podia abrir mão do meu trabalho, precisava pagar as contas. Sempre eu e meu marido a gente se virou sozinho, então tinha contas normais de casa, coisas de esposa, compromissos e tudo. E eu sempre pensei que eu não teria esse tempo, que quem passaria seriam as pessoas que tivessem tempo para estudar, que tivessem suporte financeiro para ficar por conta disso. E com isso fui adiando esse sonho. E aí fui crescendo na advocacia. Agradeço muito, fui muito feliz como advogada. Graças a Deus tive experiências assim maravilhosas, uma carreira linda, muito importante. E comprei meu apartamento, carro, viajei para o exterior, fiz o que eu queria, assim, Deus foi me abençoando. Mas no ano de 2015, minha filha estava com um aninho. Eu trabalhava numa entidade uma entidade muito conceituada, e eu ganhava um salário muito bom como advogada, cheio de benefícios, e fui dispensada do nada. Entrou um gerente novo e me dispensou. E assim, eu fiquei muito chocada porque eu não estava esperando, ninguém do setor esperava, não teve um motivo específico que foi falado. E com isso, eu busquei de Deus. Sou uma pessoa assim, que procuro sempre apresentar a Deus o que está acontecendo comigo, pedir uma direção. E eu chorei muito porque fui pega de surpresa mesmo. E falei com Deus, Deus, me explica isso que está acontecendo, se tem um propósito na minha vida, o que que eu vou fazer com isso? E eu ficava sempre me perguntando por que eu tinha sido dispensada, né? Dispensa sem justa causa, direito potestativo do empregador. E não tive essa oportunidade de ter uma conversa franca sobre isso. E eu dormi essa noite triste e tive um sonho. No meu sonho, eu virava para essa pessoa que tinha me dispensado, sem tristeza, sem rancor, e falava com ela assim: olha, você acha que você sabe porque você me dispensou. Mas na verdade, eu é que sei porque eu fui dispensada. E eu acordei dessa noite com uma certeza no meu coração que eu tinha que estudar para magistratura. Então, assim, como eu tive FGTS, todas essas coisas, eu tinha uma reserva e decidi, poxa, parar de trabalhar eu não posso. Então, o que que eu vou fazer com esse dinheiro para ele me dar um retorno e eu poder estudar ao mesmo tempo? Vi que eu não podia entrar num escritório nem numa empresa que eu não ia ter essa oportunidade. Pensei, vou montar meu escritório. E Tá, aí, montei meu escritório, comecei a advogar no meu escritório próprio, já tinha clientes fixos que me acompanhavam há muito tempo, que dava para pagar as despesas. Convidei minha mãe, que foi minha sócia, alugamos sala, fizemos tudo. E aí comecei a advogar, estudando meio horário, trabalhando, cuidando de filho, tudo ao mesmo tempo. tá. Isso em 2015. E aí eu acredito assim, que da minha preparação do início até hoje, uma característica que eu acho que marcou é que eu considero que eu sou boa para aprender com os erros. Então, a primeira prova que eu fiz foi do TRT 16 do Maranhão, em 2015. Eu tinha, assim, 3 meses, 2, 3 meses de estudo. E quando eu estava lá, eu já estava com amigas, eu virei para elas, eu lembro direitinho, numa pizzaria e falei assim: olha, eu sei que eu não passei.
E eu sei que eu não passei por 4 motivos. Eu não passei porque, primeiro, porque eu não tinha visto uma quantidade suficiente de edital. Tá. Segundo, porque o que eu vi, eu não revisei. Terceiro, porque eu não fiz questões suficientes. E o quarto eu já nem me lembro mais. Mas eu lembro que eu falei 4 motivos. Tá. E que eu não fiz simulados, eu falei com elas. Porque eu cheguei aqui na prova e não controlei meu tempo. Nessa minha primeira prova, eu deixei a prova de constitucional inteira em branco, assim, só preenchi no gabarito, não li a prova. Porque eu não tive controle nenhum do tempo, ir no banheiro, nervosismo, comer, nada disso. Então eu falei com elas, ó, quando eu voltar para Belo Horizonte, eu sei que eu vou melhorar esses 4 pontos. E foi dito e feito. Eu cheguei em Belo Horizonte, já, não sei se 2 meses depois, teve a prova do. Menos de 2 meses depois, na verdade. Teve a prova do TRT 15. E no Maranhão, eu tinha ficado a 20 pontos do corte. E da prova do Maranhão para o TRT 15, eu peguei firme em questões, lei seco, o feijão com arroz. Simulados todo final de semana. Tem minha amiga Cris, que a gente estudou junto até o final. E a gente fazia simulado todo sábado. Simulava idênticas condições de prova, imprimia a prova inteira e tudo. E com isso, da prova do TRT 16 para o 15, eu aumentei 20 pontos e fiquei só a 4 pontos do corte. Aí eu vi, poxa, não, o caminho é esse mesmo. Tá. E na próxima prova, que foi do TRT, e depois nunca mais reprovei em objetiva. Aí TRT 2, TRT 1, teve na sequência, MPT, e no unificado, graças a Deus, todos esses eu não tive mais problema com a objetiva. Então, eu acho que o diferencial, assim, na minha preparação ao longo desse tempo, sempre trabalhando muito. Se engana quem pensa que o tempo que eu tive escritório eu trabalhei menos, muito pelo contrário, porque o cliente é seu, ele não quer saber se você... E eu nem contava para os clientes que eu estava estudando, fazia uma coisa totalmente... Eu lembro. Uma vida secreta, quase. Era Tanto que era no uma início aqui entidade paralela, ninguém sabia que a FAO existia. Pois é. E então, assim, era muito trabalho, mas eu tinha flexibilidade de horário. Então, na medida do possível, das audiências, das consultorias que eu dava e tudo, eu conseguia encaixar. E aí, nesse tempo, fui evoluindo. TRT 2 e no TRT 1, reprovei na segunda fase. Não fui para sentença, por poucos pontos. E veio o MPT, que me pegou de surpresa, assim, no meio do caminho. Mas que eu fiquei, na época, completamente apaixonada pela instituição. E foi minha primeira vez que eu fui aprovada para a segunda fase. Então, assim, eu vou falar 100% não, eu coloquei 110% do meu tempo, da minha atenção, da minha energia nisso. E eu tinha muita fé que eu ia passar no MPT, porque eu sentia que Deus estava me levando para aquilo. Então, foquei no estudo de direitos humanos, direitos internacionais, convenções da OIT e tudo. Passei na segunda fase, foi a primeira vez que eu passei na segunda fase, mas reprovei na terceira fase por 3 décimos, fazendo a conversão das notas. E aí, assim, só beber mais. Eu não entendi essa reprovação. Porque eu falava com Deus, Deus, não é possível, tava escrito, tava tudo caminhando para isso, eu tô apaixonada pelo MPT, como que eu não passei? Não entendi. Eu li a minha prova, não achava que era uma prova para tirar total, mas falava, poxa, dava para tirar a nota que eu precisava aqui. E aí, de novo, fui buscar em Deus. Eu tive o resultado do MPT em um dia, no dia seguinte eu viajei para Brasília para fazer as provas da segunda e terceira fase do unificado. Quando eu cheguei lá, eu estava arrasada, estava ainda aérea. E eu fiz a segunda fase, eram umas questões que foi muito fora da curva, não sei se vocês lembram, as questões diferentes do que é o normal de se cobrar. Como é que é? Comistão, confusão. Comissão, eu não sabia se era de comer, se era de beber, o que era isso? Não sabia o que era isso na prova. Fazia a mínima noção. Peguei pelo código ali e fui tentando extrair alguma coisa. E assim, eu sentia que eu não tinha feito uma boa prova lá em Brasília, na segunda e terceira fase. Na prova de sentença, no meio da prova de sentença, eu não tive um bom controle de tempo. No meio da prova de sentença, eu olhei para o relógio e falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Olha o que eu tô fazendo com a minha família, todo mundo investindo tempo em mim, não vejo meu marido, quase não vejo a minha filha, e eu tô fazendo essa prova sabendo que eu não vou passar.
Aí eu olhei para o relógio, era como se fosse fazer mais de 2 horas de prova, eu ia começar a escrever a sentença ainda. Eu falei, gente, eu acho que eu vou largar de uma vez essa prova, vou entregar do jeito que tá, que já ia dar o tempo Ainda bem regulamentar que para não ir embora. largou, né? Graças a Deus. Eu vou largar isso e vou tentar adiantar meu voo, que acho que é a melhor coisa que eu faço. Já reprovei no MPT mesmo, que se tornou meu sonho no meio dessa estrada. E é porque isso não era para mim, vou voltar para advocacia e pronto. Mas aí, no meio da. Fui no banheiro, lavei o rosto, bebi água. E aí eu ouvi uma vozinha falando comigo, Paula, só termina a sua prova. Faz o que tem que ser feito, mas termina a sua prova. Não sei se algumas pessoas que estão aqui já me conhecem, mas assim, a minha prova foi a mais fora da curva de todos. Porque eu praticamente joguei tudo improcedente. Não que eu faria isso na minha vida real como juíza, mas porque assim, eu via que eu não ia dar conta de fundamentar tudo para dar procedência e fazer do jeito que eu queria. Então eu pensei, poxa, o caminho que eu tinha. Lembrei de dicas que vocês deram na Promages, da professora Amanda Diniz também. Falei, gente, o caminho que eu tenho agora é adotar uma solução possível. E aí fui julgando tudo que eu podia improcedente. O que eu podia fundamentar, eu julguei improcedente. E assim, eu saí da prova e eu encontrei com a minha amiga Carol, que estava já aprovada no MPT, e ela virou para mim e falou: Amiga, é a sua prova. Eu falei assim: Não. Ela, claro que é. Eu falei: Não, amiga, eu julguei tudo improcedente. Ela olhou bem no meu olho e falou assim: Por que você fez isso? Você não fez isso. Eu falei: Fiz, eu julguei tudo improcedente, porque eu não ia terminar. Simplesmente eu pensei: é melhor eu terminar uma prova e eles verem que eu sei fundamentar e que eu tenho coragem, pelo menos, de julgar tudo quase tudo improcedente, do que eu entregar uma prova em branco. Então, eu fiz o que a minha voz interior mandou, que eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que fala no meu coração, e terminei a prova. E foi uma coisa muito curiosa, porque quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu tinha certeza absoluta da reprovação. E meu marido me perguntou como tinha sido a prova e tudo. Eu falei para ele, com sinceridade. Ele falou: Bom, Paulo, então já que a situação é essa, eu queria mesmo conversar com você. Porque já não dá mais. A situação está complicada, financeiramente está complicado, nosso casamento está passando por um momento muito difícil em razão da ausência. A Carol está sofrendo, que é minha filhinha, está sofrendo sua ausência também. Então, acho que a gente vai ter que repensar os planos. Você teve aí quase 3 anos para estudar, não deu certo, acho que não era o propósito de Deus para você. E aí, eu engoli aquilo lá seco. Não falei nada. Nem que sim, nem que não. Falei nada. Engoli a seco. Entrei pro meu quarto, fechei a porta. Falei com Deus. Falei: Deus, eu sempre senti que o Senhor estava me impulsionando para isso. Que o Senhor tinha um propósito. Se o Senhor não tiver, tudo bem. Isso eu tô falando calma, mas eu tava chorando muito na hora que eu fechei a porta. Tudo bem. Vou para advocacia, é uma profissão linda, vou investir minha força nisso. Se não for, mas me fala alguma coisa. Eu só preciso de ouvir a sua voz. Não é possível, eu falava, não é possível que tudo que eu ouvi, que eu sentia Deus falando comigo, muitas coisas estão no Instagram às vezes, que isso tudo era coisa da minha cabeça. E aí eu fui e falei com Deus, falei, mas se o meu caminho era até aqui, porque eu creio nisso também, que às vezes Deus nos leva para um caminho e tem um propósito até aquele lugar e depois muda, né? O plano de Deus já era outro e o nosso muda para se adequar. Mas se o caminho era esse, eu precisava conhecer alguém, fazer alguma coisa, não sei, tudo bem, mas me dá uma resposta. Beleza. Fui dormir, no outro dia tinha sustentação oral no tribunal, sustentação foi horrível, perdi um monte de coisa no meu recurso, saí de lá já pé da vida. E aí, quando eu tava indo embora, eu recebo uma ligação. E a ligação era assim: Ô Paula, tudo bem? Eu sou aqui do Ministério Público do Trabalho e tomei a liberdade de pegar seu telefone com a comissão do concurso, porque eu tô precisando de uma assessora e eu vi que você reprovou na terceira fase do Ministério Público do Trabalho. Então, eu acho que seria uma oportunidade de você continuar estudando e trabalhar comigo, aprender mais sobre o MPT, sobre a instituição, e daqui a 2 anos, quem sabe, você vai ser minha colega. E na hora, óbvio, comecei a chorar de novo e vi que era um propósito de Deus, porque uma pessoa do nada, nunca te viu, dentro do órgão que você quer entrar, te chama para trabalhar lá, para mim só podia ser um milagre. Só podia ser um milagre. E aí eu vi como sendo uma resposta de Deus, conversei com meu marido, ele concordou, e arrumei tudo no escritório em um mês, larguei a advocacia desde fevereiro, que eu comecei a assessorar no Ministério Público do Trabalho,
pensando que eu ia ficar lá até o próximo concurso. E quando veio o resultado da sentença, da segunda fase da sentença, aí assim, né, foi uma reviravolta na minha vida, porque eu tava dando esse concurso como perdido, de verdade. E assim, eu só posso dizer que os planos de Deus são mais perfeitos, são lindos. A gente vê só um pedacinho do caminho, mas Deus vai agindo como um tapeceiro. Ele vai ligando cada ponto, cada linha, e no momento certo, na hora que ele levanta a peça, o tapete, você vê, consegue enxergar o desenho que aparece ali. E na hora que a gente está vivendo, a gente não consegue enxergar. Hoje eu vejo que esse tempo, eu ainda estou assessorando no Ministério Público. Esse tempo que eu trabalhei lá, para mim, foi muito importante, inclusive para a prova oral. A banca da prova oral era uma banca com uma pegada muito de direitos humanos. Então, assim, minha prova teve trabalho em condição análoga de escravo, teve muito trabalho, teve muita questão de direito coletivo, em direito do trabalho, jornada de motorista, coisa que eu vi muito em profundidade no Ministério Público. Então, eu só vi mesmo que, assim, foi o plano de Deus para mim. E acho que, né, acabei estendendo um pouco, mas é um Eu tô deixando pedacinho você da falar o que você quiser. Você sabe que eu deixo Você falar. sabe que eu falo muito. É. Um pedacinho da minha história, assim, se for para resumir essa parte, seria isso. E aí fui aprovada na oral, esse milagre de Deus, mas cada dia é um milagre de Deus Eu na minha sei que você vida. fala muito porque a gente fez simulado e eu sei que você, assim, se deixar, você fala até acabar a prova. E eles deixaram eu falar na prova, acredita? Achei que não iam deixar. Nossa, eu sei que você fala mesmo. E não, mas muito legal a sua história. Foi interessante você contar, porque eu acho que muita gente às vezes se identifica, né, com essas dificuldades da vida privada que às vezes atrapalham ou criam obstáculos no nosso projeto. A gente às vezes tem uma ansiedade que tudo dê certo o quanto antes, mas tem sempre suas Sim, dificuldades, né? E com certeza. é possível É muito superá-las, possível. né? Tem que ter. Pessoas normais, que têm filhos, conseguem ser aprovados. Não vou falar que é fácil. É Essa difícil era a mesmo. minha pergunta, inclusive. Até só antes de fazer minha próxima pergunta, eu vi aqui que alguns comentaram sobre a estratégia de prova na sentença. Eu ia até fazer um parênteses. Esse pessoal que já fez curso comigo sabe que eu sempre recomendo você seguir aquilo que você acredita em prova, mas que tem horas que a gente precisa ter estratégia, né? Então, o importante, mais do que, e acho que é o que você fez muito bem na sentença, não é necessariamente o resultado, se é procedente ou improcedente. O pessoal às vezes acha que tem que ser procedente, porque você trabalha. O mais importante é boa fundamentação, né? Então, se você Sim. fundamenta bem, você tem um bom resultado, que certamente foi seu caso. Deve ter apresentado E parecia que eu uma prova lembrava da sua coerente. voz, assim, na minha prova. Tem que apresentar uma prova coerente. Eu lembro da minha, né? Eu gosto às vezes de fazer algum paralelo. A mesma coisa da situação é mais antiga, mas que eu julguei improcedente um acidente de trabalho, uma responsabilidade civil, que ninguém julgou improcedente, mas deu certo, passei. Foi meu caso também. Eu analisei, fiz uma boa fundamentação, foi o que você fez. Não é uma prova ideológica, é uma prova técnica, né? Com certeza. E a minha próxima pergunta, até aproveitando essa questão de família e tudo mais. Como que você conseguiu conciliar justamente isso? O estudo com o trabalho, com filha pequena? Como é que você conseguiu lidar com isso ali no seu dia a dia? Eu já vi que em dado momento você teve uma situação mais delicada, que até seu marido falou contigo, mas até então você administrou isso de algum modo. Como é que você fez? Então, muita gente me pergunta isso. E, sinceramente, assim, eu não me considero uma pessoa super bem-sucedida nesse aspecto, não. Porque a verdade é que é muito difícil você conciliar coisas tão diferentes que te exigem tanto tempo, tanta energia. Então, quando eu estava muito bem no estudo, com gás total, um pouquinho meu trabalho estava prejudicado. Quando eu estava bem no trabalho e no estudo, minha filha de repente apresentava um comportamento, uma pirraça, alguma coisa, eu tinha que dar mais atenção. Então, assim, eu me sentia uma equilibrista. Essa questão que todo mundo fala, tem que ter equilíbrio, fazer isso, aquilo, outro, aquilo, outro. Eu acho isso muito bonito no papel. Mas, assim, as pessoas que trabalham, que nunca tiveram a cama feita, por assim dizer, sabe o que eu tô falando, que não é fácil, não é fácil mesmo, não. E é na base da luta, do compromisso com o estudo, não apenas na base da motivação, e sabendo
as prioridades. Por exemplo, tô na beirada da minha prova oral. Poxa, minha prioridade é minha prova oral. Sem descurar, obviamente, do meu trabalho. Fiz o meu horário sempre certinho, mas não conseguia fazer uma hora extra, não conseguia levar um serviço para casa. Minha filha, se ficasse doente, obviamente a prioridade era ela. Eu largava o estudo, o tempo que precisasse, ia para o hospital, ficava com ela. Quantas vezes eu já fiquei com ela no quarto, ela com febre, eu medindo febre com o tablet na mão, lendo, ou então fazendo exercício. Acontece. Mas ia caminhando assim, aos poucos. Eu não saberia falar uma fórmula, eu acredito até que não tem. Acho que é um equilíbrio que a gente vai buscando. Não é um equilíbrio pleno, a gente vai se equilibrando. Cada hora você vai dar atenção maior para aquilo que precisa. E manter o mínimo de regularidade em cada coisa, né? Um horário mínimo para o trabalho, um horário mínimo para estar com a família, um horário mínimo para estudar, porque aí quando você está trabalhando, você sabe, não, posso fazer aqui bem feito, porque no horário X eu vou estar estudando. Quando você está estudando, você pode estudar com calma, com tranquilidade, sabendo que no horário X é o horário do trabalho. Muita gente fala comigo assim, como que eu estudo com as preocupações do trabalho e tudo. Eu costumava ter uma cadernetinha do lado, sempre na minha mesa de estudo. Se eu pegar aqui, tem pelo menos umas 4 aqui. Uma cadernetinha para eu anotar coisas. Então, eu estou estudando. Me lembrei de um caso, de um prazo, a menos que fosse um prazo fatal, alguma coisa urgente, para tirar aquilo da minha cabeça, eu anotava na caderneta, ó. Confirmar a sentença de fulano, se foi procedente. Eu só lembrava assim, o cliente me pediu retorno, não dei. Dá retorno para o cliente e tal. E aí, excluí aquilo do meu cérebro. Agora é a hora do meu estudo. Vou continuar focada no estudo. E ia tentando, assim, como dava. Eu acho que a palavra-chave, antes até, só um parênteses, prestigiadíssima, a Renata Orsi aqui, celebridade, está te acompanhando Ela é live aqui. maravilhosa, maravilhosa. Todo mundo tinha Ah, tanto medo, só um parênteses, todo mundo tinha tanto medo de fazer prova depois dela, que ela foi sorteada por último no concurso. eu sei, ela foi a última, de tanto que vocês ficaram fazendo oração para ela ficar no final. Com certeza. Eu fui uma. Mas aproveitando, eu acho que a palavra-chave, talvez, né, sintetizando tudo que você disse, é dedicação, é empenho, é foco, né? A gente tem que se desdobrar, essa rotina do concurseiro é se desdobrar entre estudo, vida pessoal. E a sua live era muito aguardada, acho que principalmente por isso, que você teve uma rotina que muita gente se identifica, de estar trabalhando, de ter família, de mães concurseiras, né? E a gente sabe que a rotina de mãe, às vezes, ela é muito mais complicada do que a de um pai concurseiro, verdade seja dita. Muitas vezes as mães têm muito mais, o que não é justo, mas muito mais responsabilidades, né? Porque por serem mães. E por isso que muita gente esperava justamente esse seu relato. E é muito bonita a história de dedicação que você teve, de conseguir equilibrar tudo isso, que é muito difícil, né? Você costumava estudar quantas horas por dia? Que algumas pessoas já perguntaram. Nossa, isso variou, assim, demais. Eu posso dizer que eu estudava todas as horas que eu tinha. Então, por exemplo, até 2018 foi diferente, porque eu Sim. passei na prova oral e aí eu peguei um gás maior. Mas antes desse prazo, o meu horário de estudar era geralmente de manhã, quando a audiência era tarde, ou quando eu ia para o escritório de tarde, e à noite. Minha filha dormia por volta de 8 horas, 8h30 da noite, ela estava dormindo. 9 horas até meia-noite, 1 hora da manhã, e aí entrava, se eu desse conta, eu continuava. Mas variou bastante. Tinha dia que eu conseguia estudar 5 horas, tinha dia que eu conseguia estudar meia hora. Eu estudava o tempo que eu tinha. Final de semana eu sempre dava um gás. Final de semana, assim, tem gente que prefere estudar de manhã e depois curtir com a família. Eu funcionava o inverso. Eu testei de várias formas, mas o jeito que ficava melhor pra mim, isso é muito pessoal, e concurso a gente tem que ter autoconhecimento, não adianta você pegar dicas de todo mundo e achar que é uma fórmula e encaixar pra você que não vai funcionar. Mas pra mim deu certo eu ficar com a minha família de manhã, curtir minha filha, dar atenção pro meu marido, almoçar, tentava almoçar com eles, e aí depois disso, ou eu ia pro escritório pra estudar, ou ia para a sala de estudos, como foi agora em 2018, e ficava até 10 horas da noite.
Aí variava essa manhã, o que que eu ia fazer. E feriado direto. Feriado eu chegava mais cedo que eu pudesse, ou então depois do almoço, se fosse o caso, ficava até 10 horas, 11 horas, normal. Esse autoconhecimento é importante. Eu né, vejo muita gente, tem alunos também, tem a turma das 5 da manhã, né? Agora tem a galera das 5, a É, galera das já 4. tentei, consegui pouquíssimas vezes, não funcionava para mim. O que eu ia alertar, né? Muita gente às vezes vê, não existe fórmula para passar num concurso, existe empenho, dedicação, regularidade, né? Não existe fórmula mágica e a gente tem que, eu gostei que você disse isso, a gente tem que se conhecer, né? Porque eu penso por mim, se eu tiver que acordar, agora eu já estou aprovado e tudo mais, mas eu estudo também, né? Se eu, na época de concurso, tivesse que acordar às 5 da manhã para estudar, esqueça, não ia passar jamais, porque eu não consigo. Eu funciono de noite, minha cabeça é de noite, eu trabalho de Ó, noite. mas tem muita fake news aí no Instagram. Tá todo mundo que acorda 5 horas da manhã dorme cedo também, é claro. A pessoa não vai dormir, acho que vai virar um zumbi, vai ficar estudando 24 horas da noite, né? Do dia, Não, não mas mesmo, existe olha, isso. mas não adianta. Assim, tem gente, eu, por exemplo, não levantaria às 5 jamais. Mas nem que eu durma cedo. 5 da manhã nunca. Não tem como, eu não penso de manhã. Eu Eu teve acho que você uma tem que, época tem que que eu se conhecer, né? e assim, foi um período de autoconhecimento muito grande. São 3 anos estudando, é muito tempo, né? Não são 3 dias. E teve uma época que eu fiquei doente, que eu tava exagerando. E aí fui pro médico, não conseguia achar qual que era o problema. No final, encontrei com um médico abençoado que falou comigo: ó, você não tá dormindo. Isso que você tá, esse tanto de horas que você tá dormindo não é normal. A pessoa normal não consegue levar isso por um tempo prolongado. E aí ele falou, vai experimentando, dorme X horas, aumenta meia hora, aumenta, depois diminui, vai vendo como você fica melhor. E aí, no final das contas, eu conseguia dormir entre 5 e 6 horas, mas não acho que, se você pode dormir mais, durma, porque quando eu dormia mais, eu sentia que eu rendia mais. Eu não podia, sempre, mas se você pode, durma, não se sinta culpado também por isso. Cada um tem a sua rotina. Outro dia eu conversei com umas amigas e eu falei com elas assim, ó, Ó, eu acho que essa só um parênteses. É seu marido que entrou aqui? eu não vi, tá travado pra mim os comentários, não consegui. Hugo L. Melo. É, isso. Oi, amor. Tá te Olha, prestigiando aqui, ó. gente, ó, ele merece uma salva de palmas, viu? Porque eu não sei como que ele me aguentou nesse período, sinceramente. Ele quase foi pai solteiro, 3 anos. E Então, de peraí que eu vou 12 também anos de mandar casado. palmas aqui para ele. Peraí, pronto. Pode mandar. E foi um paizão mesmo, viu? Ele não só ajudou, não, ele fez a parte dele sempre, participou. Tanto que a minha filha, perto da aprovação, falava comigo, mãe, mas por que que só o papai que me dá banho, só o papai que me dá comida? Porque ela ficava mais com ele do que comigo, assim, isso partiu meu coração. Mas ele foi mais guerreiro que eu acho, viu? Porque para aguentar isso não é fácil. Muito bom, muito bom. Aproveitando que alguns já perguntaram também, é, você estudou para todas as fases de forma meio que conjunta? Você dividiu por fases? Como é que você se programou ao longo desse tempo de estudo? Os primeiros 6 meses eu estudei só para a primeira fase. Tentei cobrir mais o edital, focado mais em lei seca, tudo isso. Formar uma Quando eu. base, né? Assim, eu não cheguei a ver o edital inteiro. Nem para oral eu não vi o edital inteiro. Para minha realidade era impossível. Se eu ficasse me comparando com. Eu vi a linda, maravilhosa Renata Alves falou que leu Lenza na preparação para oral. Nossa, gente, se eu fosse tentar isso, eu não ia estudar mais nada, só estudar isso. Porque eu leio devagar também, além do tempo ser reduzido, cada um tem seu ritmo, você tem que se conhecer, né? Quem dera se eu conseguisse. Mas aí o que eu fiz? Eu estudava sempre de uma forma assertiva, olhando o que mais cai de cada matéria e focando naquilo. E fazendo sabendo bem o básico. Eu vejo muita gente preocupando com cereja aqui, cereja ali e não fez o bolo. Então não adianta, não vai passar. O tempo que eu me preocupei com detalhes e teorias malucas e muito direito comparado, mas sem saber conceituar natureza jurídica, previsão normativa básica, eu não passei. Quando eu foquei no básico mesmo, é o básico que é a prova. Porque vai ter uma questão ali na prova diferente, vai ter uma questão ali de Habermas, por exemplo. Mas e as outras questões? Você conseguiu fazer as outras? Se você fizer as outras, você vai ser aprovado. Então, no início, eu fiz essa preparação bem baseada em questões, voltando para aquilo que mais cai, o que não caia tanto, infelizmente eu deixei de lado por um tempo. E aí, quando eu fiquei
próximo do corte, conversei com um amigo que era juíza, que é juiz aqui em Minas Gerais, e ele falou comigo, ó, Paulo, eu acho que já está na hora de você começar a estudar sentença, porque na hora que vier a aprovação e tá perto, não vai dar tempo de você estudar. E aí eu comecei a fazer correções, coisas assim mais pontuais, comecei a ter meu primeiro contato com sentença e depois com discursivo. Então, até 6 meses, não. Depois de 6 meses, tentei intercalar, mas sempre dando ênfase para aquela fase que eu estava A estudando. fase do momento, né? Se abrir um edital, eu focava na fase. Não deixava Ah, de focar, não. entendi. E aí eu vi alguns perguntando da primeira fase aqui. Você fazia resumos, alguma coisa do gênero, ou era mais leitura de lei seca e exercício? Eu fazia a leitura da lei seca, geralmente, tirando Constituição, CLT, essas coisas que a gente tem que ler mesmo, não tem jeito. O resto da lei seca, eu lia a partir das questões. Então, eu fazia uma Tá. questão. Se eu errasse ou acertasse, eu lia os artigos correspondentes, independente disso. E aí eu ia anotando a parte no documento à parte, as minhas dificuldades. Qual matéria que eu não estou me sentindo segura? O que eu estou errando mais? Eu tinha uma planilha que foi meu marido que fez para mim. E eu lançava todo dia, todas as questões que eu fizesse, eu lançava para eu ver como que eu estava em cada matéria. Porque às vezes eu ficava assim, tô mal em previdenciário. Aí na hora que eu ia olhar lá, meu índice de acerto, 85%. Poxa, não tô mal em previdenciário, então. Não posso basear a minha preparação em achismo. Eu tenho que ver o que realmente Em eu preciso estatística, né? de estatisticamente. Então, eu tinha gráficos, eu sou meio louca das planilhas, assim. E aí ia fazendo esse acompanhamento. As matérias que eu estava pior naquela semana, eu fazia fichamentos daqueles pontos que eu não estava fixando bem. E depois eu ia revisando aqueles mesmos fichamentos. Então, meu material foi sempre baseado nas minhas dúvidas. Se eu emprestar para qualquer pessoa, não serve. E, inclusive, material eu acho que é uma coisa que só serve para quem faz. Mas, até hoje, o material que eu tenho, minhas fichas eu levei para a prova oral. Depois disso, eu comecei a construir material no Word, porque vi que ficava mais fácil para poder alterar uma coisa que tivesse mudado na lei, ou para corrigir, ou para complementar. Eu comecei a fazer um documento no Word, que era o edital. Peguei o edital, colei no Word, e aí eu ia naquele tópico e colocava. Não fazia textos, não. Colocava uma tabela, colocava uma súmula que caía, e aí quando chegava perto da prova, eu revisava aquele material Era um que mapa eu não mental seu. entendia. Era um É, mapa quase para o isso. seu raciocínio. Quase, era bem próximo disso, bem próximo. E até na prova oral, na véspera da prova oral, eu li o meu material e usei coisas que estavam escritas lá para a prova. Falei, e eu lembrava, era incrível. Eu tinha memória bem fotográfica da cor que estava aquilo, de como eu tinha escrito, de qual lado da página que estava, de tantas vezes que eu tinha lido o meu próprio material. E você dividia por dia as matérias? Você mesclava tudo? Como é que você fazia? Dividia. Eu estava sempre revisando meu cronograma, sempre vendo o que estava dando certo, o que não estava dando certo. Depois que eu me encontrei o meu método que funcionava para mim, eu segui ele assim à risca, não mudei o método, mas mesclava as matérias. Então, por exemplo, assim, mais para o final, eu fixava metas. Então, eu tinha minha meta 1, que era a minha meta prioritária. Então, por exemplo, para a prova objetiva, minha meta 1 era fazer questões. Se naquele dia eu tivesse meia hora para estudar, seria de questões. Se eu tivesse 2 horas, a primeira hora seria questões, a minha meta 2 seria lei seca, súmula, aí eu já nem lembro mais. E aí eu ia fazendo dessa forma. Quando estava sem edital, aí eu podia fazer. Eu fiquei pouco tempo sem edital, mas o tempo que eu fiquei sem, aí eu fui pegar as matérias base, direito do trabalho, processo de trabalho, direito coletivo, e aí fui estudando por doutrina, texto na internet, artigos e avançando, né, no edital mesmo, normal. Não tem jeito, né? A gente tem que descobrir o que, que a gente. O jeito que Sim. funciona, né? Engraçado, eu quando estudava para a primeira fase, o que funcionava para mim muito, eu tinha as minhas anotações que eu fiz até videoaula e tal, videoaula não, aula presencial, eu fiz há muitos anos, cursinho para a primeira fase, né? Então, tudo que eu anotava, fazia mais uma coisa meio parecida. Eu tinha no computador e eu ia enxertando as súmulas, as OJs, os artigos de lei, para ficar tudo concentrado e ganhar tempo, não ter que procurar.
E o que sempre Sim. funcionava para mim era fazer raciocínios, me explicar a matéria. Eu sempre me expliquei a matéria. O fato de eu me explicar, igual eu faço em aula, que eu explico para alguém, sempre me ajudou a fixar muito. Então, fica uma sugestão de alguém mais antigo, já de concurso, mas quando você lê alguma coisa, tenta entender e tenta se explicar aquilo, porque é o melhor jeito de memorizar. Pelo menos para mim foi. Nunca esqueci nada Eu, que eu eu, tentei me ensinar. pois é, eu me explicava com post-its. Não sei se vocês já viram no meu Instagram, Ah, sempre tinha uma parede alguém perguntou da psicopata de parede dos post-it. post-its aqui. Por Acabaram exemplo, de vou perguntar. pegar vou pegar um aqui para mostrar, por exemplo, aqui, ó. Alterações e contrato de trabalho. É coisa bem visual, bem simplesinha, tá vendo? Sim. Mas eu escrevia com as minhas palavras. Eu acho que o melhor estudo é o estudo ativo, em que você está produzindo um material, seja ele qual for. Você tem que estar produzindo alguma coisa para você fixar. Eu não acredito num estudo que você está ali sentado e só está recebendo. E porque a prova não é isso. Não é você sentar lá na frente do examinador em nenhuma das fases e receber alguma coisa. Você vai ter sempre que dar alguma coisa para a banca. Seja na primeira fase marcando X, mostrando um raciocínio ali, uma decoreba, na segunda, na terceira e muito mais na oral. Eles sempre vão esperar que você dê algo. Então, Raciocínio jurídico, né? sim, sim. Não, muito bom, muito bom. Ó, o pessoal tá gostando da sua live aqui, ó. Só o pessoal elogiando horrores. Até vou, então, já vou aproveitar que o pessoal tá contente, tá falando que você fala muito bem, explica muito bem. Já vou até aproveitar para avisar, tá? Que a surpresa da live é que a Paola vai dar aula com a gente na Promagens, tá? Tá sendo definido o que ela vai fazer, mas ela já tá no Muitos time, né? projetos. Projetos aí com a Paola. Estamos só organizando as ideias. Então, já esperem aí esse show de explanação. Vem para Ah, Promagens. hã? Já estou fazendo propaganda já, ó. Vem para Promagens. Vem para Promagens que a Paola já está com a gente, entendeu? E obrigado, aliás, que você vai participar com a gente. Vamos ver, vamos fazer alguma coisa legal. O pessoal gostou, pelo visto. Aproveitando, Paula, falando um pouco agora, falando das outras fases, de todas as fases, melhor dizendo, qual fase foi mais, como é que se fala, mais desafiadora para você? Em termos de conteúdo, foi a sentença, porque eu advogava, eu nunca tinha trabalhado no serviço público, então eu não tinha essa vivência de minutar a sentença, nada disso. Eu achei bem difícil mesmo. E principalmente controlar o tempo, tudo isso. Eu tinha muita dificuldade. A primeira sentença que eu fiz, eu acho que eu demorei 3 dias para terminar. E aí, aos poucos, eu fui diminuindo, assim, para tentar caber em quatro. Em quatro. E o segredo é sempre treino. Tudo que você vai fazer na sua vida, se você não treinar, não vai fazer bem feito. Então, eu acho, em termos técnicos e conteúdo, é sentença. E agora, no emocional, sem dúvida, foi a prova oral. Porque você pensa ali, poxa, tá tudo ali, é a minha chance, minha vida tá ali, vai ser resolvido, eu vou estar de frente para ele, vou ter que falar, vou ter que mostrar quem eu sou. E vem aquele sentimento de fraude, e todo mundo falava isso. Não, eu ia nos cursos, os professores falavam, é normal, você mesmo falou, é normal, todo mundo se sente uma fraude, todo mundo acha que não sabe nada. E aí eu falava assim, gente, todo mundo acha que é uma fraude, mas eu sou a fraude verdadeira, que vou ser descoberta. Todo mundo acha que é uma fraude, mas eu sou fraude de verdade. Então, eu acho que o emocional pesou bastante foi na fase oral. Entendi. E na sentença, você falou que teve muita dificuldade. A primeira você demorou 3 horas. O que 3 dias. 3 dias, Três perdão. dias. Eu que viajei aqui, pensei em horas. 3 dias. O que você fez? Como você? O que foi mais importante para a preparação da sentença? É esse exercício contínuo? Você fez muitas sentenças no seu treinamento? Como é que foi? Treino e correção. Treino e Tre- correção. Aquela parte final dos parâmetros, né? Toda aquela parte final, desde que você começa a falar de INSS e tudo, eu fiz meu autotexto, criei meu autotexto, e aí eu tinha um caderno de caligrafia, porque tenho um problema sério com a minha letra. E todo dia eu pegava aquele meu próprio autotexto que eu tinha criado com base, né,
em correções, coisas de professores, mas fui montando meu Frankenstein ali, o que fazia sentido para mim. E eu copiava à noite ou de manhã, uma das primeiras coisas que eu fazia, eu copiava meu autotexto inteiro no meu caderno de caligrafia. Então, eu tenho meu autotexto copiado umas 40 vezes. Assim, na preparação para sentença específica. Não tem Tá. segredo, é treino. Treino e correção dos professores. Essa fase é uma fase que, se você não tiver um direcionamento, se você não trabalhar com isso, é muito difícil de conseguir sozinho. Fico feliz que Na primeira fase, nem. fico feliz que você fez com a gente, já que você passou, né? Isso. Aproveitar que você fez correção com a gente também. Isso também. É, e alguém perguntou aqui de discursiva. O que fez diferença para você na discursiva? Olha, também foi a questão do treino e a partir do momento que eu encontrei o meu padrão de resposta. Tá. De que eu vi que eu precisava de pôr o básico e era ali trazer um conceito, natureza jurídica, o fundamento constitucional, infraconstitucional, jurisprudência e fazer um fechamento, no mínimo, bonitinho ali. Um Na hora estilo que eu encontrei. redação, né? Ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, sem muito floreio, né? Com Sim, conteúdo. sim. E eu acho que foi muito bom porque eu fiz correções com vários professores, fiz com a Promais, foi excelente, fiz com outros cursos também. Foi bom, porque cada um trazia uma visão, falava, melhorava numa coisa, me dava um feedback diferente. E quanto mais treino, melhor. Não tem outro segredo além do treino. Ótima pergunta que alguém fez aqui. A discursiva do MPT para magistratura é muito diferente? Você que fez as duas? Totalmente. Totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a do MPT, a ideia é você falar o máximo que você conseguir. E em todas as respostas, você vai ter que falar de algum conceito de direitos humanos. Você vai ter que falar do valor social ao trabalho, dignidade da pessoa humana, vai ter que trazer as convenções da OIT, todo aquele arcabouço. E na prova da magistratura, o que eles cobram é objetividade, não tanto uma erudição, que no MPT se exige, mas sim ali se você sabe fazer o feijão com arroz bem feito, porque eu acredito que a vivência da magistratura te exige isso. Pelo que eu vejo, pelo menos, os juízes que eu conheço, as metas são altas, o volume de processos, mesmo com a reforma, ainda é grande para o número de juízes que a gente tem. E o juiz tem que ser dinâmico, né? O processo chega ali para ele na hora, não dá para ele ficar ensinando para as partes. Diferente do procurador, que tem a função de provocar o judiciário, vai trazer temas novos, tem que demonstrar essa construção jurídica diferente, que vai fazer recurso, então tem que ter uma questão de argumentação. O juiz não argumenta assim, ele vai demonstrar a sua convicção analisando, óbvio, né, um diálogo com as partes, mas é diferente do trabalho do procurador. Muito bom, muito bom. Ah, considerando aí essa questão, inclusive que no MPT você teve esse tombo ali no MPT, ainda bem que você vem para a magistratura. E por incrível que pareça, na discursiva deu certo. Aqui eu reprovei na terceira, que era a peça, que eu achava que ia ser mais tranquilo. Porque também é muito diferente, né? Tanto a discursiva quanto as peças do MPT, elas fogem bastante do da magistratura, um enfoque um pouco diferente, um estilo diferente. O João que está assistindo aqui, que dá os nossos cursos de MPT, pode falar melhor do que eu, né? Mas eu imagino, pelo que sei, assim, que é um enfoque muito próprio do Não, o MPT. João foi meu anjo no MPT. Foi meu anjo, assim. Porque eu descobri que eu tinha passado quando saiu o resultado mesmo. Faltava 19 dias para a prova. E eu não tinha estudado focado para MPT. Então eu chamei ele assim, no Instagram bem desesperado. Falei, olha, acabei de descobrir que eu passei, não estava estudando para isso, não conhecia nem bem as coordenadorias temáticas, eu preciso muito de ajuda. E ele, assim, me abraçou mesmo, recebeu, me ajudou, a Promage, todo mundo da Promage, foi muito bacana. Ah, que bom, que bom. O pessoal que está assistindo aí vai ter curso de peças MPT. Peraí que eu perdi. 8 e 9 de dezembro, tá? Então, aproveitem aí que o João está aí assistindo, Recomendo. até para ele saber que fiz propaganda dele.
Ah, E tem muitos aproveita. aprovados que fizeram também, né? Foram aprovados até o final e fizeram com vocês. Eu fiquei na terceira, mas teve gente muito boa que passou. É, sim, 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 sim. Inclusive a Júlia, que eu entrevistei A anteontem também. Beth, É. o Ah, Fábio. como que você lidou com, assim, você já relatou um pouquinho, quando você teve a reprovação no MPT, isso te deu um impacto. Como você Deu administrou isso bastante. para a prova da magistratura, para não chegar lá desesperada? Busquei em Deus e acho que Deus foi bom que me deixou assim anestesiada. Eu não tinha caído a ficha ainda tinha prazo de recurso. Quando eu terminei minha sentença, estava na casa de uma amiga em Brasília, lá mesmo eu comecei a fazer meu recurso. Então, assim, foi Deus. Eu acho que se tivesse sido uma semana a mais, talvez eu tivesse mais arrasada, Entendi. porque é difícil. Eu acho que a reprovação, gente, nós somos pessoas, a gente não é robô, não existe isso. Ah, reprovou hoje, Amanhã tá. estuda hoje, amanhã. Não existe isso. Eu chorei, eu acho que umas 2 semanas, no mínimo, depois dessa reprovação do MPT. No mínimo, umas duas. Toda hora que eu parava, eu chorava. Toda hora. Mas, mesmo chorando, né, a gente levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Não tem conversa. Para a gente caminhando para o final também, senão ficar muito louco, você também descansar, todos descansarem. Mas teve uma pergunta boa que a Alessandra fez aqui. É, por onde começar? Que eu acho que muita gente tem essa dificuldade. Por onde eu começo a estudar para a magistratura? Eu começo fazendo o quê? Olha, a primeira coisa eu acho que é se autoanalisando, vendo se é isso mesmo que você quer. Porque dinheiro, uma boa remuneração, você vai conseguir em praticamente tudo que você fizer na sua vida. A advocacia é difícil? É difícil. Mas se você focar 5 anos da sua vida na advocacia, você vai ganhar muito dinheiro, provavelmente mais que um juiz. A questão é isso que você quer? Você se sente vocacionado? Tá, não, me sinto vocacionado. Então você tem que saber que você tem que estudar com compromisso, não com base em motivação. Vai ter dia que você vai estar triste, feliz, doente, mal-humorado, bem-humorado, vai passar, vai reprovar, a reprovação faz parte, mas você tem que ter ali o seu horário, o seu compromisso com você, suas metas, e tem que saber que você vai ter que cumprir. E aí isso da parte, né, do emocional ali. E da parte do estudo, a primeira coisa, ler o edital. Ler o edital, entender que tipo de concurso que você tá se dedicando, conhecer o edital, saber como estudar e começar a fazer um planejamento. No início, o planejamento fica meio torto, não dá muito certo, não. É normal, gente, não desespera. Você vai se conhecendo. Faz questões, tenha critérios objetivos de autoavaliação. Veja, estou bem com a matéria. Essa, por quê? Estou ruim nessa, por quê? Tira um tempinho para se autoavaliar. Eu sempre tirava no domingo um tempo para refazer meu cronograma se precisasse, para ver quais que tinham sido meus resultados, o que eu tinha produzido naquela semana. E eu acho que essa autoanálise, ela te dá uma sensação boa de que você está progredindo. Você fala, não estou parada no tempo, não estou estacionada aqui, vou rever o que precisa ser revisto e bola para frente. Veja sempre, fez um simulado ruim, tem muita gente que não faz questões por medo. Eu já deixei de fazer questões por medo. Tinha medo de fazer questão, assim, no meu interior e no subconsciente, e, nossa, vou ver aqui que eu não sei nada mesmo, que eu nunca vou passar nesse concurso, porque eu não consigo fazer 10 questões de direito de trabalho. Mas é enfrentar isso, saber que a reprovação faz parte. Reprovar não é cair, não é um tombo, é parte do processo. Tudo isso vai contribuir para a pessoa que você vai ser como juiz, como procurador ou no cargo público que você está sendo. Graças a Deus eu não fui aprovada no primeiro concurso que eu fiz. Precisava disso, senti que eu fui me transformando, uma pessoa mais reflexiva, que ouve mais, já fui muito mais impulsiva, ainda preciso melhorar. Tudo isso faz parte, é entender isso, é planejamento, compromisso e autoavaliação. Eu sempre fui muito focada nisso, sempre avaliando de forma objetiva. E você pegou.
pelo que eu já entendi, até para dar um norte aí, pegar o edital, né? Tem que conhecer a regra do Sim, jogo. claro, Primeira coisa, eu claro. acho que é conhecer. Agora, sobre o enfoque prático, né? Tirando até a parte de autoconhecimento, que isso é essencial, eu acho que vocação é essencial. É entender o edital, a regra do jogo, senão você fica perdido, estudando o que não interessa, ou estudando matérias que não importam. E eu gostei muito do que você falou sobre se autoavaliando com questões, etc. Porque tem estratégia a primeira fase. Quem passa sempre em primeira fase sabe. E às vezes até não conta para os Muito. coleguinhas. Mas tem estratégia que, assim, se você não adianta você estudar loucamente, às vezes, as matérias centrais, né, como, sei lá, direito do trabalho. Vou ficar só estudando direito do trabalho. E não estudar nada de penal, porque penal pontua também. E quem É. faz uma grande pontuação, às vezes, em prova, você acertou bastante em penal e você. O que eu percebi desde a primeira prova que eu fiz para magistratura, eu acho que eu tinha errado 2 em 16 de trabalho e 2 em 3 em processo de trabalho, em 15. É que eu tinha acertado praticamente tudo, mas que todo mundo acertava praticamente tudo de trabalho, Exato. processo de trabalho, porque é com isso que você vai trabalhar. Poxa, você tem que saber isso. E é isso que Mas eu você vi, gosta, né? Você quer um cargo de trabalho, você sim, gosta disso. Então você estuda isso, né? e a advocacia me ajudava muito, porque enquanto cada caso que eu pegava, cada coisa que eu fazia, eu estava estudando para aquilo, eu não fazia mal feito. Então, eu estava aprendendo também. Isso é um estudo, não posso desprezar a minha experiência. Mas aí eu comecei a ver que o meu desempenho estava irregular. Eu ia muito bem nas matérias que eram próprias, aí nas outras matérias, principalmente constitucional, administrativo, não estava conseguindo um bom resultado. E aí eu fui tentando igualar. O que aconteceu com isso? Eu caí em direito de trabalho, processo de trabalho, um pouquinho no meu rendimento. Mas o tanto que eu subi nas outras, eu nunca mais reprovei em primeira fase. Então, eu acho que o estudo estratégico é assim, para quem não tem tempo, principalmente, o estudo estratégico é essencial. Para a gente agora ir encerrando de fato, qual seria a sua dica final aí para quem segue na luta? Olha, além de tudo isso que já foi falado, né? Muito Mas uma dica compromisso. assim, aquela que você acha que é a dica fundamental. De estudo, propriamente dito, ou mais Do que pro você emocional? quiser, você que manda. Ó, entender que cada um tem seu tempo e ser comprometido com você mesmo, com o seu estudo. Por quê? Muitas vezes eu achava no início do estudo que meu marido não me respeitava, assim, como estudante. Sabe aquela coisa de pôr uma placa na porta? Falar, só me chame se eu estiver pegando fogo, não sei o quê. Eu avisava para ele que era o horário de estudar e tudo, e sempre vinha alguma coisa. Ô, Paula, vem cá, olha isso aqui no celular, olha esse vídeo, olha essa série. Ah, não, vamos sair, não estuda só hoje. Só hoje você não estuda, vamos para uma festa, não sei o quê. E eu comecei a ver que ele fazia isso porque eu mesmo não me respeitava enquanto estudante. Eu mesma abdicava do meu tempo para outras coisas, trocava assim, pouca coisa, eu trocava o meu estudo. E aí eu comecei a ser muito disciplinada, ter um horário muito regrado, e eu abdiquei assim de muita coisa. E aí eu vi que ele começou a me ver com outros olhos. E, poxa, esse negócio é sério. Se essa menina tá deixando de sair com a amiga, tá deixando de comprar uma coisa que queria, é porque o negócio é sério mesmo. E aí, aos poucos, ele foi me respeitando. Então, ter o seu compromisso com você mesmo. Não espera primeiro do outro, da sua família. Eu sei que é difícil isso. Primeiro, de você. Veja o que precisa mudar em você, na sua postura, para você ter esse resultado. Que a gente tem costume de culpar, né? O pessoal gosta de culpar a banca, que cobrou essa aqui, cobrou aquilo ali. Gente, banca que faz esse tipo de coisa que a gente tem visto por aí, isso vai ter sempre, vai ter sempre. Mas mesmo assim, todo ano tem aprovado. Qual que é a diferença? A diferença é a postura do candidato. Se você resolver culpar fatores externos, seu trabalho, seu filho, seu marido, você nunca vai ser aprovado. Você tem que chamar a responsabilidade para você. Não adianta contratar quem for para te ajudar. Se você não tiver o compromisso com o seu sonho,
não vai dar certo. Tem que ter compromisso e saber que cada um tem a sua hora. Se você fizer a sua parte, Deus vai te abençoar, vai dar tudo certo. Vai acabar nosso tempo aqui. Eu vou encerrar e começar de novo, só para me despedir de você adequadamente, porque falta 1 minuto, tá? Eu vou encerrar e já começo, tá? Estou adicionando aqui que tem limite, né? É 1 hora de tempo aqui, ela derruba. Então, por isso que eu tive que desligar. Só para explicar, que o pessoal às vezes não entende por que eu fiz isso, é que a live dura 1 hora. Depois de 1 hora, quando dá 1 hora, o Instagram corta. Então, ele Gente, já já me tem uma avisou, hora. só tem 1 minuto. Então, eu falei, deixa eu cortar e voltar, senão vai cortar no meio da fala. A gente falou demais, né? Foi a mais longa, 1 hora falando. Ai, foi mal, gente. Eu tentei condensar, mas era muita coisa para falar. Mas eu acho que o povo gostou demais aqui, que já teve gente nos depoimentos pedindo para ter uma por semana contigo. Uma coisa eu agendo outra com você, para você falar mais. Mas, assim, para encerrar, eu queria você deu uma dica valiosíssima, que é esse autoconhecimento e comprometimento. Eu acho que é isso. A gente tem que saber o que quer, batalhar pelo que quer, ter muito empenho, dedicação. Você é uma pessoa dedicadíssima, que eu sei. E fé em Deus, que tudo E tem um fé, propósito. exatamente. Então, eu queria te parabenizar, né, mais uma vez pela aprovação. Obrigada. Como alguém disse aqui, a magistratura que ganha um grande presente. Agradecer pela disponibilidade de participar da live, que eu sei que às vezes isso toma tempo, é uma véspera de feriado à noite, você podia estar fazendo outra coisa agora que você passou descansando e está aqui conversando e compartilhando um pouco da sua história com o pessoal, que eu acho que vai ser muito valioso para muita gente essas suas informações, até porque você deu muita dica bem legal. Então, obrigado de coração por participar. Bem-vinda ao time da Promages, que eu tenho certeza que vai ser brilhante, vai ser fantástico. O pessoal já está super contente que você vai estar com a gente. E é isso, te agradecer de coração. Ai, eu que agradeço, André, por tudo. Você sabe que a primeira vez que a gente conversou sobre isso, eu comecei a chorar. Acho que eu só choro, né? Quando eu tô feliz, eu choro. Quando eu tô triste, eu choro. E porque eu sempre tive o sonho de dar aula, mas eu estava sempre postergando isso em função de outros sonhos. E a magistratura foi uma das coisas que eu falei, poxa, vou fazer um mestrado, vou fazer o quê? E quando eu decidi, né? Tive aquele sonho e decidi. Oi, filha, tudo bem? Dá tchau, dá tchau. Dá oi, né? Aê! O celular vai descarregar. Fala oi, pessoal. Oi, Tudo bem? mamãe. Olha, viu os coraçõezinhos que a gente mandou pra você? Eu Tudo vi, coração, amor, eu tudo amei. O pessoal manda E pra as sua mãe. mensagens? Eu vi as mensagens, vi os coraçõezinhos e eu amei. Muito obrigada. E os carinhos? Também vi, tudo. Foi lindo. Muito bom, muito bom. Vamos dar tchau, filho. Tchau. Ixi, caiu aqui. Caio. Vem cá. Tchau, pode deixar. Tchau. Enfim, obrigado mais uma vez. E a gente vai, assim que tiver, o pessoal que está acompanhando aí, assim que a gente tiver notícias dos projetos, vai ser anunciado aí no Instagram. Vocês vão Fiquem ficar ligados. sabendo. Fiquem ligados. Fiquem Acompanhem. ligados. Sigam lá, @magismineira. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Espera aí, o pessoal ter anotado. Espera aí, Magis Mineira. Pode ficar aqui, não tem problema não. Você tem que ficar em silêncio. Deixa eu ver se foi. E eu vou colocar o meu Instagram aqui também, porque eu tô precisando de seguidores. Quem viu ontem, eu tô chorando de seguidor. Vou pôr meu Insta também. Agora ele tá falando, tá ouvindo. Tá lá, professor André Dorst. Tá? Acompanhem aí que vocês vão ficar sabendo de novidades em breve. Aproveitando
vou me despedir da Paola e aproveitar para avisar que semana que vem a gente vai ter entrevista também na terça-feira. Se você quiser... André, meu celular vai descarregar, desculpa. Pode desligar, vou te tirar aqui da tela, tá bom? Acho que caiu aqui, a Paola já caiu, acabou a bateria. Para quem segue aqui com a gente, só para avisar, semana que vem a gente vai ter entrevista também na terça-feira à noite, às 21 horas, com a Cíntia de Paula, que foi, diga-se de passagem, exatamente, para mais de 10% é o desconto que está no site, tá? Aproveita o cupom. São só 100. A Cíntia de Paula, terça-feira que vem, às 21, que, diga-se de passagem, foi a maior nota na prova de sentença. Então, acho que é imperdível para entender um pouquinho aí de sentença. Ela vai dar as dicas dela para a gente. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, pelo prestígio aí. Eu agradeço de coração aos elogios aí pela iniciativa. A ideia é ajudar mesmo. E espero vocês terça-feira à noite. A Elmages aí, ó. Sigam ela aí também, que a Cíntia é fantástica. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Bom feriado.